1º de Maio. As suas faces são como um canteiro de bálsamo, como colinas de ervas aromáticas. Cântico dos Cânticos 5:13. Este é o mês das flores. As chuvas de março e os ventos de abril realizaram a sua obra e a terra está toda adornada em beleza. Vem, alma minha, e põe a sua veste de feriado. Saia a juntar flores de pensamentos celestiais. O canteiro de bálsamo é bastante conhecido para você que tem frequentemente sentido o cheiro das colinas de ervas aromáticas. Dirija-se imediatamente ao seu Senhor e encontre nele toda a amabilidade e regozijo. Aquele rosto outrora fustigado com severidade pela vara, frequentemente molhado por lágrimas de simpatia e depois maculado por cuspe, aquele rosto, visto que agora sorri com misericórdia, é um aroma fragrante para o meu coração. Ó Senhor Jesus, não escondeste o teu rosto da vergonha e do cuspe. Encontrarei no adorar-te o mais estimado deleite. As tuas faces foram sulcadas pelo arado da aflição e enrubescidas pelo sangue de tuas têmporas coroadas de espinhos. Tais marcas de amor ilimitado encantam minha alma mais do que colunas perfumadas. Se não me fosse possível ver a sua face inteira, olharia suas bochechas. Mesmo que olhe para ele rapidamente, meu espírito será revigorado e produzirá uma variedade de alegrias. Em Jesus eu encontro não somente fragrância, encontro também um canteiro de bálsamo. Encontro não somente uma flor, mas todo tipo de flores aromáticas. Ele é a minha rosa, o meu lírio, o meu amor perfeito, o meu ramalhete de cânfora. Quando ele está comigo, todo ano é maio em minha vida. Minha alma sai a lavar seu rosto feliz no orvalho da manhã da graça de Cristo e consolar-se com o gorjeio dos pássaros de suas promessas. Ó precioso Senhor Jesus, faze-me conhecer a bênção que se encontra na comunhão permanente e ininterrupta contigo. Eu sou um pobre indigno, cuja face tu tens condescendido em beijar. Ó, deixa-me beijar-te em retribuição. 2 de Maio. Não peço que os tires do mundo. João 17:15. Para todos os crentes, a ida ao lar a fim de estarem com Jesus no tempo determinado por Deus será um acontecimento bendito e feliz. Em apenas alguns anos, os soldados de Cristo que agora estão lutando o bom combate da fé terminarão o seu conflito e entrarão no gozo do seu Senhor. Embora Cristo tenha suplicado que seu povo no tempo certo esteja onde ele está, ele não pediu que seu povo seja retirado imediatamente deste mundo para o céu. O Senhor Jesus deseja que os crentes permaneçam aqui. Entretanto, quão frequentemente o cansado peregrino oferece uma oração como a seguinte: quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Mas Cristo não ora assim. Ele nos deixa nas mãos de seu Pai até que, como espigas completamente maduras, sejamos cada um de nós reunidos no celeiro de nosso Senhor. Jesus não pede nossa remoção instantânea por meio da morte, pois permanecer na carne é necessário para os outros, se não é proveitoso para nós mesmos. O Senhor Jesus pediu que fôssemos guardados do mal. Quando os crentes enfrentam qualquer aflição, frequentemente eles têm o desejo de morrer. Pergunte-lhes por quê e eles responderão: queremos estar com Cristo. Temos receio de que isto ocorra não exatamente porque eles anseiam estar com o Senhor, e sim porque desejam livrar-se de seus problemas. Se assim não fosse, eles sentiriam esse desejo de morrer em outras ocasiões, quando não estivessem sob a presença das provações? Eles querem ir para casa, não tanto pela companhia do Salvador, quanto para terem descanso. Ora, ter o desejo de partir é correto se pudermos senti-lo da maneira como o apóstolo Paulo o sentiu. Estar com Cristo é muito melhor, mas o desejo de livrar-se das provações é egoísta.
O seu desejo deve ser o de glorificar a Deus por meio de sua vida neste mundo, até quando Ele quiser. Embora isto se realize em meio a conflitos, intenso labor e sofrimento, permita que Ele diga: chega, já é o bastante. 3 de maio. No mundo passais por aflições. João 16:33. Crente, você está procurando a razão para suas aflições? Olhe para o alto. Contemple o seu Pai Celestial, veja-o em sua pureza e santidade. Um dia você será semelhante a Ele. Você será conformado facilmente à imagem dele? Você exigirá muito aprimoramento na fornalha da aflição? Livrá-lo de suas corrupções e torná-lo perfeito como seu Pai Celestial será algo fácil? Agora, olhe para baixo. Você sabe que inimigos já estão debaixo de seus pés? Antes você era servo de Satanás, e nenhum rei perderá espontaneamente seus servos. Você acha que Satanás o deixará ir tranquilamente? Não, ele sempre o estará seguindo, pois o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Olhe ao seu redor. Onde você está? Você está no país do inimigo. Você é um peregrino e forasteiro. O mundo não é seu amigo. Se o mundo é seu amigo, você não é amigo de Deus, pois quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Esteja certo de que você encontrará inimigos em todos os lugares. Quando você dormir, pense que está descansando no campo de batalha. Quando andar pelas ruas, suspeite de uma emboscada em cada esquina. Assim como se diz que os mosquitos de cada país costumam picar mais os estrangeiros do que os nativos, assim também as provações da terra serão mais dolorosas para você. Por último, olhe para o seu próprio coração e observe o que se encontra ali. O pecado e o interesse próprio ainda permanecem em seu íntimo. Oh, se não existisse o diabo a tentar você, inimigos a guerrear contra você e o mundo para o enlaçar, você ainda encontraria dentro de si mesmo mal o suficiente para lhe causar dolorosos problemas, pois enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Espere dificuldades, todavia não se desespere, pois Deus está com você para o ajudar e fortalecer. Esta é promessa de Deus. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. 4 de maio. Acaso fará o homem para si deuses que de fato não são deuses? Jeremias 16:20. Um dos grandes e incômodos pecados do antigo Israel foi a idolatria. Entretanto, o Israel espiritual possui a tendência de se inclinar nesta mesma direção. Mamon ainda introduz seu bezerro de ouro e os templos do orgulho não são abandonados. O ego, em suas várias manifestações, luta para colocar sob seu domínio os filhos de Deus e a carne ergue altares onde quer que encontre espaço para eles. Filhos amados, acima de tudo, são a causa de muitos pecados entre os crentes. O Senhor se entristece quando nos vê amando-os com medida excessiva. Filhos mimados podem se tornar uma maldição tão grande para nós como Absalão o foi para Davi, ou serão tirados de nós para deixar nossos lares desolados. Se os crentes desejam ter espinhos em seus travesseiros, devem amar excessivamente os seus queridos. É dito em verdade que estas coisas não são deuses, pois os objetos de nosso amor tolo são bênçãos muito duvidosas. O consolo que eles nos dão agora é perigoso, e a ajuda que podem nos dar em momentos de dor é, na verdade, pequena. Por que somos tão vaidosos? Temos dó dos pagãos que adoram ídolos de pedra, mas adoramos um Deus de carne. Onde está a ampla superioridade de um Deus de carne em relação a um Deus de pedra? Em ambos os casos, o princípio é o mesmo, mas em nosso caso a ofensa é mais grave porque temos mais luz e pecado diante da luz que possuímos. Os pagãos se inclinam diante de um Deus falso, mas eles nunca conheceram o Deus verdadeiro. Cometemos 2 erros. Esquecemos o Deus vivo e nos voltamos para os ídolos.
Que o Senhor purifique a todos nós desta iniquidade horrível. O ídolo mais querido que já conheci, não importa qual seja esse ídolo, ajuda-me a destruí-lo de teu trono e adorar tão somente a ti. 5 de maio. Serei o seu Deus, e eles serão meu povo. 2 aos Coríntios 6,16. Que título precioso, meu povo! Que revelação estimulante! Seu Deus! Quanto significado se esconde nestas duas palavras, meu povo! Todo o mundo pertence a Deus. O céu e mesmo o céu dos céus são do Senhor, e Ele reina entre os filhos dos homens. No entanto, a respeito daqueles que escolheu e comprou para si mesmo, Ele diz o que não pode dizer sobre os demais: meu povo. Nesta expressão existe a ideia de propriedade. De uma forma especial, a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Todas as nações da terra pertencem a Deus. Todo o mundo está no controle dele. Apesar disso, o povo de Deus, os seus eleitos, é propriedade especial dele. Deus fez pelos eleitos mais do que tem feito pelas outras pessoas. Ele os comprou com seu sangue e os colocou bem perto de si mesmo. Deus os amou com amor eterno, um amor que muitas águas não podem apagar e que as revoluções do tempo nunca serão suficientes para diminuir. Querido amigo, pela fé você pode ver a si mesmo entre os que pertencem ao povo de Deus. Pode olhar para o céu e dizer: meu Senhor, meu Deus, Tu és meu por meio do doce relacionamento que me permite chamar-te Pai. Tu és meu por meio do sagrado companheirismo que me alegro em manter contigo quando queres te manifestar a mim como não o fazes ao mundo. Você pode ler o livro da inspiração e encontrar lá o registro de sua salvação? Você pode ler o seu nome escrito no sangue precioso? Pela fé, com humildade, você pode vestir-se com as roupas do Senhor Jesus e afirmar: meu Cristo? Se você pode, então Deus declara a respeito de você e de outros semelhantes: meu povo. Se Deus é o seu Deus e Cristo é o seu Cristo, o Senhor lhe presta atenção especial. Você é objeto da escolha dele, aceito no amado Filho de Deus. 6 de maio. Permanecemos nele. 1 João 4,13. Você quer uma habitação para a sua alma? Você pergunta: qual é o preço? Custa menos do que a natureza humana orgulhosa gostaria de pagar. Não custa dinheiro, não tem preço. Você gostaria de pagar um aluguel respeitável? Gostaria muito de fazer algo para ganhar a Cristo? Então não pode ter essa habitação para a sua alma, visto que ela não tem preço. Você alugaria a casa de meu Senhor por toda a eternidade sem nada a pagar por ela, exceto o aluguel de amá-lo e servi-lo para sempre? Você virá a Jesus e habitará nele? Observe, esta casa possui todas as coisas de que você necessita. Está repleta de riquezas, mais riquezas do que as que você gastará enquanto viver. Nesta casa, você pode ter comunhão íntima com Cristo e se banquetear no amor dele. Há mesas cheias de comida da qual você pode se alimentar para sempre. Nesta casa, você encontrará descanso enquanto estiver fatigado. Desta casa, você poderá olhar para fora e contemplar o paraíso. Você terá esta casa? Se não possui habitação para sua alma, dirá: gostaria de ter essa casa, mas posso obtê-la? Com certeza. A chave é: venha a Jesus. Mas você diz: sou maltrapilho e não posso viver nessa casa. Não se preocupe, existem vestes nela. Se você se sente culpado e condenado, venha e, embora a casa seja boa demais para você, Cristo o tornará suficientemente bom para viver nela. Ele lavará você e o purificará. Assim você poderá cantar: permanecemos nele. Crente, você é abençoado triplamente por possuir tal habitação.
É privilegiado, pois tem uma rocha habitável na qual está sempre seguro. Permanecendo em Cristo, você possui não somente uma casa perfeita e segura, mas também eterna. Quando este mundo acabar como um sonho, nossa casa sobreviverá e permanecerá mais imperecível do que o mármore, mais sólida do que o granito, autoexistente como Deus, pois a nossa casa é o próprio Deus. Permanecemos nele. 7 de maio. Muitos o seguiram, e a todos ele curou. Mateus 12:15. Que grande multidão de doenças horríveis deve ter se reunido sob os olhos do Senhor Jesus. Apesar disso, não somos informados que ele se sentiu aborrecido, mas que pacientemente tomou tempo em cada caso. Que variedade de males deve ter se encontrado aos pés do Senhor Jesus. Que úlceras repugnantes e feridas podres. Todavia ele estava sempre pronto para cada nova forma de mal, vencendo-a em todos os aspectos. Viessem as setas de onde quer que fosse, ele extinguiu seu poder abrasador. O calor da febre ou o frio da hidropsia, a letargia da paralisia ou a fúria da loucura, a sujeira da lepra ou a escuridão da cegueira. Todas as enfermidades conheceram o poder do Senhor Jesus e se retiraram ante a sua ordem. Em cada esquina ele triunfava sobre o mal e recebia o respeito dos cativos libertos por ele. Ele veio, viu, venceu em todos os lugares. Isto também é verdadeiro neste dia. Não importa qual seja o seu caso, o médico amado pode curar-me. Não importa qual seja o estado daqueles que recordo em oração, em Jesus tenho esperança de que Ele os curará de suas enfermidades. Meu amigo, tenho esperança em favor de todos quando recordo o poder de cura do meu Senhor. Quanto a mim, embora seja severa minha luta contra pecados e enfermidades, ainda posso ter bom ânimo. Ele que andou sobre a terra curando os doentes ainda dispensa a sua graça e realiza maravilhas entre os filhos dos homens. Com seriedade irei até ele imediatamente. Eu o louvarei neste dia enquanto lembro como ele realizou curas espirituais, tomando sobre si nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras fomos sarados. A igreja na terra está cheia de almas curadas por nosso médico amado. Os habitantes do céu também confessam que o Senhor Jesus curou todos eles. Venha então, proclame amplamente a virtude da graça de Jesus, permitindo que ela seja glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. 8 de maio. Mas o que fora curado não sabia quem era. João 5,13. Os anos são curtos para os felizes e saudáveis, mas 38 anos de enfermidade devem ter se arrastado por longo espaço de tempo para esse homem infeliz e desamparado. Quando Jesus o curou por meio de uma palavra enquanto esse homem jazia próximo ao tanque de Betesda, ele se tornou feliz e consciente de que uma mudança ocorrera. De modo semelhante, o pecador que tem sido paralisado pelo desespero por semanas e meses e que tem suspirado por salvação se torna bastante cônscio de que uma mudança lhe ocorre quando o Senhor Jesus profere uma ordem de poder e lhe outorga felicidade e paz. O mal removido é tremendamente grande para que não tenhamos discernimento de que tal remoção se realizou. A vida concedida é notável demais para ser possuída e permanecer inoperante, e a mudança realizada é por demais maravilhosa para não ser observada. Apesar disso, aquele pobre homem ignorava quem era o autor de sua cura. Ele não conhecia a santidade daquele ser, as obras que ele sustentava ou a missão que o trouxe de volta ao meio dos homens. Muita ignorância quanto ao Senhor Jesus pode restar nos corações que ainda sentem o poder do sangue dele. Não podemos condenar precipitadamente os homens por sua falta de conhecimento.
Temos de crer que a salvação foi outorgada àquele em quem podemos ver a fé salvífica. O Espírito Santo torna um homem em alguém arrependido muito antes de torná-lo santo. Aquele que crê no que conhece, logo conhecerá mais claramente aquilo em que crê. No entanto, a ignorância é um mal. Esse pobre homem foi atormentado pelos fariseus e se mostrou incapaz de contender com eles. É bom ser capaz de enfrentar oposições, mas não podemos fazer isso se não conhecemos bem o Senhor Jesus. Contudo, a ignorância desse homem logo foi curada quando o Senhor o encontrou no templo. Após essa preciosa manifestação, o homem testemunhou que fora o Senhor Jesus quem o tornara sadio. Ó Senhor, se me salvaste, mostra-te a mim, a fim de que possa falar de ti aos filhos dos homens. 9 de maio. Que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Efésios 1:3. Toda a bondade do passado, do presente e do futuro, Cristo outorga ao seu povo. Nas misteriosas eras passadas, Jesus foi o primeiro eleito de seu Pai. Em sua eleição ele nos deu uma vantagem, pois somos escolhidos nele antes da fundação do mundo. Desde toda a eternidade ele tem as prerrogativas de filiação como unigênito do Pai e Filho muito amado. Ele, nas riquezas de sua graça, por meio da adoção e da regeneração, tem nos elevado à filiação também. Assim tem dado aos homens o poder de serem feitos filhos de Deus. A aliança eterna, fundamentada no penhor e confirmada por juramento, nos pertence, como forte consolação e segurança. Nas eternas determinações da sabedoria predestinadora e do decreto onipotente, os olhos do Senhor Jesus se fixaram em nós para sempre. Podemos descansar certos de que em toda a história por vir não há sequer uma linha que diminua os interesses de seus redimidos. O grande noivado do Príncipe da Glória é nosso noivado, pois ele é nosso noivo, conforme logo declararão as bodas sagradas a um universo em assembleia. A maravilhosa encarnação do Deus do céu, com toda a admirável condescendência e humilhação que a acompanharam, é nossa. O suor de sangue, o açoite e a cruz são nossos para sempre. Quaisquer benditas consequências que resultem da perfeita obediência, da expiação consumada, da ressurreição, da ascensão ou da intercessão, são nossas por intermédio do próprio dom do Senhor Jesus. Sobre o seu peitoral, o Senhor Jesus leva agora os nossos nomes. Em suas intercessões oficiais diante do trono, ele lembra de nós e defende nossa causa. Ele utiliza o seu domínio sobre os principados e potestades e sua majestade absoluta no céu em favor daqueles que creram nele. A elevada posição do Senhor Jesus está ao nosso serviço, tanto como esteve a sua condição de abatimento. Aquele que por nós se entregou às profundezas da morte e do infortúnio, não remove os nossos privilégios agora que está entronizado nos mais altos céus. 10 de maio. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. 1 aos Coríntios 15:20. O cristianismo está alicerçado sobre o fato de que Cristo ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. A divindade de Cristo tem como prova mais segura a sua ressurreição, visto que foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. Alguém poderia duvidar da divindade de Jesus se ele não tivesse ressuscitado. Além do mais, a soberania de Cristo depende de sua ressurreição, visto que foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Nossa justificação, a bênção seleta da aliança, está vinculada à vitória triunfante de Cristo sobre a morte e o sepulcro. Ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. A nossa própria regeneração está vinculada à ressurreição do Senhor Jesus.
Deus nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E com toda certeza, nossa ressurreição final está fundamentada na ressurreição de Cristo. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Se Cristo não ressuscitou, também não ressuscitaremos. Mas se ele ressuscitou, aqueles que dormem em Cristo não pereceram, e em sua carne contemplarão o seu Deus. O fio de prata da ressurreição perpassa todas as bênçãos do crente, desde a regeneração até a glória eterna, unindo-as todas. Então, quão importante será este glorioso fato aos olhos dele, e quanto se alegrará por estar estabelecido acima de qualquer suspeita que, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. A promessa já está cumprida, a obra de redenção ele consumou. A justiça com a misericórdia unida, porque Deus a seu Filho ressuscitou. 11 de maio. Estou convosco todos os dias. Mateus 28, 20. É ótimo saber que existe alguém que é sempre o mesmo e está sempre conosco. É bom que exista uma rocha firme no meio dos vagalhões do oceano da vida. Ó minha alma, não ponhas as tuas afeições em tesouros perecíveis que enferrujam e a traça corrói. Põe o teu coração naquele que permanece fiel para sempre. Não edifiques a tua casa nas areias movediças de um mundo enganoso, mas fundamenta as tuas esperanças naquela rocha que, em meio à chuva e à enchente estrondosa, permanece inabalavelmente segura. Alma minha, eu te ordeno, armazena teu tesouro no único lugar seguro, acumula tuas joias onde nunca pode perdê-las. Põe tudo em Cristo. Coloca todas as tuas afeições na pessoa de Cristo, todas as tuas esperanças nos méritos dele, toda a tua confiança no sangue eficaz do Senhor Jesus, e toda a tua alegria na presença dele, a fim de que sorrias ante as perdas e zombes da condenação. Lembra que todas as flores no jardim do mundo eventualmente murcham e que está chegando o dia em que nada restará, exceto a terra fria e escura. Ó leitor, a sua vela em breve será apagada pela morte. Ó quão bom é ter luz quando a vela se acaba. O dilúvio de trevas logo cairá sobre você e tudo o que você tem. Portanto, case o seu coração com aquele que nunca o abandonará. Entregue-se àquele que estará com você, o acompanhará através da negra e oscilante correnteza do rio da morte, o levará em segurança à praia celestial e o assentará com ele nos lugares celestiais para sempre. Vai, pesaroso filho da aflição, e conte os seus segredos ao amigo que é mais chegado que um irmão. Entregue todas as suas preocupações àquele que nunca pode ser separado de você, que nunca o deixará e jamais permitirá que você o abandone. O próprio Senhor Jesus Cristo, que ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Eis que estou convosco todos os dias, são palavras suficientes para sustentar a minha alma, não importando quem mais possa me abandonar. 12 de maio. Eu me manifestarei a ele. João 14, 21. O Senhor Jesus faz revelações especiais de si mesmo para seu povo. Ainda que as Escrituras não declarassem isso, existiriam muitos filhos de Deus que poderiam testificar a partir de sua própria experiência a veracidade desta afirmativa. O seu Senhor e Salvador Jesus Cristo tem se manifestado para eles de forma incomum, como o simples ato de ler e ouvir a palavra não podem propiciar. Na biografia de santos eminentes, você encontrará muitos relatos de ocasiões em que o Senhor Jesus se agradou em falar de modo bastante especial à alma deles e manifestar-lhes as maravilhas de sua pessoa. As almas desses santos foram tão infundidas de felicidade que eles pensaram estar no céu.
Embora não estivessem lá, eles estavam no limiar do céu. Quando o Senhor se manifesta ao seu povo, a terra vem a ser céu. É um paraíso em formação. A alegria começa. Isto causa uma influência santa no coração dos crentes. Um dos efeitos é a humildade. Se alguém diz, recebi tais e tais revelações espirituais, sou um grande homem, tal pessoa nunca teve qualquer comunhão com o Senhor Jesus. O Senhor atenta para os humildes, os soberbos ele os conhece de longe. Deus não precisa chegar perto deles para conhecê-los e nunca os visitará em amor. Outro efeito de uma manifestação verdadeira de Cristo é a felicidade, visto que na presença de Deus existem deleites para todos sempre. A santidade certamente virá em seguida. Aquele que não demonstra qualquer santidade jamais teve esta manifestação. Algumas pessoas falam muitas coisas. Não devemos, porém, acreditar nelas se não percebemos que suas obras correspondem ao que afirmam. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. O Senhor Jesus não concederá seus favores ao ímpio, pois enquanto não lançará fora um homem perfeito, não respeitará um malfeitor. Assim haverá 3 efeitos decorrentes da proximidade de Jesus: humildade, alegria e santidade. Crentes, que Deus lhes dê os mesmos. 13 de maio. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 35. Crente, se você está em um tempo de provação, medite no futuro. Eleve o seu coração com o pensamento da vinda de seu Senhor. Seja paciente, porque Ele descerá do céu em nuvens. Seja paciente. O agricultor está aguardando para ceifar a sua colheita. Seja paciente, pois você conhece quem disse: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Se agora você está angustiado, lembre, quando mais alguns dias se passarem, você chegará ao belo porto de Canaã. Leitor, talvez a sua vida esteja cheia de aflições, mas logo você ficará livre de suas inquietações. Neste momento, sua cabeça pode estar coroada de problemas espinhosos, mas logo usará uma coroa estrelada. Agora sua mão pode estar cheia de preocupações, mas em breve tocará as cordas da harpa do céu. Suas vestes podem estar sujas com a poeira deste mundo. Em breve, porém, elas serão brancas como a neve. Espere um pouco mais. Quão triviais parecerão as nossas provações quando olharmos para trás. Contemplando-as no presente, elas parecem imensas, mas quando chegarmos ao céu, então com extasiante alegria contaremos os labores de nossos pés. Nossas provações parecerão aflições leves e momentâneas. Avancemos com ousadia. Se a noite é escura, a manhã está chegando. E esta manhã é mais do que podem dizer aqueles que estão presos nas trevas do inferno. Você sabe o que significa viver em esperança e antecipar o céu? Crente venturoso, que alegria é ter uma esperança tão segura e consoladora. Talvez ao seu redor tudo seja treva agora, mas em breve tudo será luz. Talvez agora tudo seja provação, todavia logo tudo será felicidade. O que nos importa se ao anoitecer pode vir o choro, quando a alegria vem pela manhã? 14 de maio. Co-herdeiros com Cristo. Romanos 8:17. Os infinitos domínios do universo do Pai são por direito prescribente de Cristo. Como herdeiro de todas as coisas, o Senhor Jesus é o único proprietário de toda a criação de Deus. Ele nos permitiu afirmar que todo o mundo nos pertence por causa do título de co-herdeiros que o Senhor Jesus ratificou com o seu povo eleito. As ruas de ouro do paraíso, as portas de pérola, o rio da vida, as bênçãos transcendentes e a glória indescritível nos são outorgadas por nosso bendito Senhor como possessão eterna.
Tudo que o Senhor Jesus possui, ele compartilha com o seu povo. A coroa real ele colocou na cabeça de sua igreja, designando-lhe um reino e chamando seus filhos sacerdócio real. Ele tirou de si a coroa, a fim de que fôssemos coroados de glória. Ele não sentaria em seu próprio trono até que tivesse obtido um lugar nele para todos os que vencem no seu sangue. Coroado o cabeça, todo o corpo compartilha da honra. Vejam, esta é a recompensa de todo crente vencedor. O trono, a coroa, o cetro, o palácio, o tesouro, as vestes e a herança de Cristo, todos são nossos. Muito superior à desconfiança, ao egoísmo e à ganância, que não trazem vantagens àqueles que os praticam. O Senhor Jesus considera a sua felicidade completa por compartilhá-la com o seu povo. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Os sorrisos do Pai são mais doces para Jesus, porque seu povo compartilha deles. As honras do reino de Cristo são mais agradáveis, porque o seu povo aparece com ele em glória. As conquistas do Senhor Jesus lhe são mais valiosas, porque ensinaram o seu povo a vencer. Ele se deleita em seu trono, porque ali existe um lugar para o seu povo. O Senhor Jesus se regozija com suas vestes reais, porque as orlas delas são estendidas sobre os seus discípulos. Ele se deleita muito mais em seu gozo, porque convida os crentes a entrarem nesse gozo. 15 de maio. Todo o que crê é justificado. Atos 13:39. O crente no Senhor Jesus desfruta de uma justificação presente. A fé não produz este fruto mais tarde, e sim agora. Visto que a justificação é o resultado da fé, a justificação é dada ao crente no momento em que este recebe a Jesus. Aqueles que se achegam ao trono de Deus são justificados agora? Sim, nós o somos, tão verdadeira e tão claramente justificados como aqueles que andam vestidos de branco e cantam louvores melodiosos em harmonia com as harpas celestiais. O ladrão na cruz foi justificado no momento em que volveu os olhos de fé ao Senhor Jesus. Paulo, depois de anos de serviço, não era mais justificado do que o ladrão que não realizou qualquer serviço. Hoje estamos aceitos no amado e absolvidos do pecado. Hoje estamos inocentes para com a justiça divina. Oh, que pensamento extasiante! Há alguns cachos da videira, os quais não conseguiremos colher até que entremos no céu. Mas este pensamento é um ramo que cresce muito alto. Não é este o fruto da terra, o qual nunca podemos comer até que atravessemos o Jordão. E sim, ele é parte do maná do deserto, parte de nosso alimento diário com o qual Deus nos supre em nossa viagem. Somos perdoados agora, nossos pecados são removidos agora e permanecemos aceitos diante de Deus agora, como se nunca tivéssemos sido culpados. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. No livro de Deus não existe qualquer pecado contra um dos membros do povo dele. Portanto, quem pode lançar sobre eles qualquer acusação? Não existe nem mancha, nem culpa, nem acusação, nem qualquer coisa semelhante que permanece sobre um crente. Este privilégio deve nos despertar ao dever, e enquanto a vida dura, devemos gastá-la e ser gastos para o nosso amado Senhor Jesus. 16 de maio. Que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. 1 Timóteo 6,17. O Senhor Jesus está sempre concedendo bênçãos e nem por um momento ele retrai sua mão. Enquanto houver um vaso da graça que não está totalmente cheio, o óleo não cessará. Ele é um sol que sempre brilha. Ele é maná caindo sempre em redor do arraial. Ele é uma rocha no deserto que sempre expede rios de vida de seu lado atingido.
A chuva da graça de Cristo sempre cairá. O rio da bondade de Cristo flui a todo instante e a fonte de seu amor está transbordando permanentemente. Visto que o Rei nunca morre, a sua graça jamais pode falhar. Todos os dias apanhamos os frutos dele e dia após dia os seus galhos se inclinam até as nossas mãos com um novo estoque de misericórdia. Há 7 dias de festa nas semanas do Senhor Jesus. Quem já retornou das portas de Cristo sem alguma bênção? Quem já se levantou insatisfeito da mesa de Cristo ou passou por ele sem que fosse amado? As misericórdias de Cristo são novas cada manhã e cada noite. Quem pode enumerar os benefícios do Senhor Jesus e detalhar a lista de suas bondades? Cada grão de areia que do relógio do tempo cai é a mais recente flor de uma miríade de misericórdias. As asas de nossas horas são cobertas com a prata de sua bondade e com o ouro de sua afeição. O rio do tempo carrega das montanhas da eternidade as areias douradas de seu favor. As inumeráveis estrelas servem como protótipo para uma hóstia ainda mais inumerável de bênçãos. Quem pode contar os benefícios que Deus concedeu a Jacó e descrever a 4ª parte das suas misericórdias para com Israel? Como a minha alma exaltará aquele que todos os dias nos sobrecarrega com seus benefícios e nos coroa com sua bondade, graça e misericórdia? Oh, que meu louvor seja tão incessante quanto a bondade do Senhor Jesus! Ó língua miserável, como pode silenciar? Acorde, eu suplico, a fim de que não pare de lhe chamar minha glória, mas minha vergonha. Despertai saltério e harpa, quero acordar a alva. 17 de maio. Esse deve também andar assim como ele andou. 1 João 2,6. Porque os crentes devem imitar a Cristo. Eles devem fazê-lo por causa de sua própria alma. Se os crentes desejam gozar de boa saúde espiritual, se desejam escapar da enfermidade do pecado e desfrutar do vigor da graça crescente, Jesus deve ser o modelo deles. Para sua própria felicidade, se desejam gozar de comunhão santa e feliz com Jesus e serem retirados do meio das preocupações e problemas deste mundo, devem andar assim como ele andou. Nada pode ajudá-lo a andar tão rapidamente em sua jornada rumo ao céu como portar a imagem do Senhor Jesus em seu coração para reger todas as suas ações. Quando por meio do poder do Espírito Santo você andar nos passos do Senhor Jesus, então se tornará mais feliz e mais conhecido como parte dos filhos de Deus. Pedro seguia de longe. Esta atitude que Pedro teve é tanto perigosa quanto alarmante. Em seguida, por causa de sua fé, faça um esforço para ser semelhante a Jesus. A fé tem sido atacada severamente por inimigos cruéis. No entanto, ela não tem sido tão perigosamente injuriada por seus inimigos como tem sido por seus amigos. Quem fez aquelas feridas nas lindas mãos da piedade? Aquele que professou fé, mas usou o punhal da hipocrisia. O homem fingido que entra no rebanho sendo nada além de um lobo vestido de ovelha, atormenta mais o rebanho do que o leão do lado de fora. Não existe arma tão mortal como o beijo de um Judas Iscariotes. Os crentes inconsistentes prejudicam o evangelho mais do que o crítico zombador ou o infiel. Imite o exemplo de Cristo especialmente por causa dele mesmo. Crente, você ama o Senhor Jesus? O nome dele é precioso para você? Deseja que o reino do mundo se torne dele? Quer que o Senhor Jesus seja glorificado? Você anela que almas sejam ganhas para Cristo? Se tudo isso é verdade, imite a Cristo. Seja uma carta de Cristo, conhecida e lida por todos os homens. 18 de maio. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele estais aperfeiçoados. Colossenses 2, 9 e 10. Todos os atributos de Cristo como Deus e homem estão à nossa disposição.
Toda a plenitude da divindade, seja o que for que este termo maravilhoso possa incluir, é nossa, a fim de que nos tornemos completos. Ele não pode nos dotar com os atributos da divindade, mas tem feito tudo o que pode ser feito, pois tem tornado subserviente à nossa salvação até o seu poder divino. Sua onipotência, onisciência, onipresença, imutabilidade e infalibilidade estão todas combinadas para nossa defesa. Levante, crente, e contemple o Senhor Jesus pondo o jugo da carruagem da salvação sobre toda a sua divindade. Quão ampla é sua graça, quão permanente é a sua fidelidade, quão imutável e infinito é o seu poder, quão ilimitado é o seu conhecimento. Sem encurtar a infinidade destas virtudes, todas elas constituem os pilares do templo da salvação por meio do Senhor Jesus, e por aliança todas nos são asseguradas como herança. Cada gota do amor insondável do coração do Salvador é nossa. Cada tendão no braço de poder, cada joia na coroa de majestade, a imensidão do conhecimento divino e a severidade da justiça divina são todas nossas e serão usadas para nós. Deus nos proporciona o tudo de Cristo em seu adorável caráter como Filho de Deus para que o gozemos. A sabedoria de Cristo é nossa orientação, o seu poder a nossa proteção, sua justiça nossa segurança, seu amor nossa consolação, sua misericórdia nosso conforto e sua imutabilidade nossa confiança. Nada ele deixa de nos oferecer. Em vez disso, o Senhor Jesus abre os excessos da montanha de Deus e nos ordena a cavar as minas a fim de acharmos os tesouros escondidos. Ele nos diz: tudo é de vocês. Encham-se e satisfaçam-se da bondade de Deus. Oh, quão agradável é contemplar o Senhor Jesus e invocá-lo com a firme certeza de que, ao buscar o seu amor ou o seu poder, estamos pedindo apenas aquilo que ele fielmente já nos prometeu. 19 de maio. Vi servos a cavalo e príncipes andando a pé como servos sobre a terra. Eclesiastes 10:7. Pessoas arrogantes frequentemente usurpam os lugares mais elevados enquanto os verdadeiros grandes definham na obscuridade. Este é um enigma na providência cuja solução um dia deixará alegre o coração dos justos. Entretanto, não devemos murmurar se este enigma se tornar parte de nosso quinhão. Quando nosso Senhor esteve neste mundo, ele andou na vereda do serviço e da fadiga como servo dos servos. Que maravilha seria se os seguidores dele, que são príncipes do sangue, fossem olhados de cima para baixo como pessoas inferiores e desprezíveis. O mundo está de cabeça para baixo. Por isso os primeiros são os últimos e os últimos os primeiros. Veja como os servis filhos de Satanás dominam sobre a terra. Amã está na corte, enquanto Mordecai senta ao portão. Davi vagueia pelas montanhas enquanto Saul reina. Na caverna Elias queixa-se enquanto Jezabel gaba-se no palácio. Ainda assim, quem gostaria de tomar os lugares dos orgulhosos rebeldes? E quem, por outro lado, não invejaria os menosprezados santos? Quando esta engrenagem é invertida, os humildes são exaltados e os exaltados são humilhados. Crente, tenha paciência. A eternidade corrigirá os erros do tempo. Não caiamos no erro de permitir que nossas paixões e apetites carnais cavalguem em triunfo enquanto nossos mais nobres poderes andam na poeira. A graça tem de reinar como um príncipe e tornar os membros do corpo instrumentos de justiça. O Espírito Santo ama a ordem, por isso ele coloca nossas capacidades e poderes em seu devido lugar e grau, outorgando posições mais nobres àquelas faculdades que nos unem ao grande Rei. Não perturbemos este arranjo divino. Pelo contrário, supliquemos graça para que conservemos o nosso corpo em sujeição.
Não fomos regenerados para permitir que as paixões nos governem, e sim para que, com Cristo Jesus, governemos como reis sobre o reino tríplice de nosso corpo, alma e espírito, a fim de que Deus o Pai seja glorificado. 20 de maio. As maravilhas da tua bondade. Salmo 17, 7. Quando fazemos o bem com o coração, nós o realizamos de fato. Mas geralmente falhamos em dar com o coração. O nosso Senhor e Mestre não age assim. Os favores dele sempre são realizados com o amor do seu coração. O Senhor Jesus não nos envia a carne fria ou as migalhas da mesa de sua magnificência. Em vez disso, o Senhor Jesus mergulha o nosso bocado em sua própria tigela, temperada com as especiarias de suas evidentes afeições. Quando Ele coloca os penhores de ouro de sua graça na palma de nossas mãos, Ele acompanha a dádiva com tal aperto afetuoso de nossas mãos que a forma como Ele dá é tão preciosa quanto a dádiva. O Senhor Jesus entrará em nosso lar, cumprindo seus propósitos de bondade, mas não agindo como alguns visitantes fazem para com os pobres em suas choupanas. Ele se assentará ao nosso lado e não menosprezará nossa pobreza, nem repreenderá nossa fraqueza. Que palavras confortadoras são estas, provenientes dos lábios de nosso Senhor! Que abraço afetuoso Ele estende sobre nós! Se Ele nos tivesse dado centavos, a forma de Ele nos dar os tornaria dourados. Mas como realmente acontece, as valiosas dádivas são enviadas em cestas de ouro por meio de sua agradável carruagem. É impossível duvidarmos da sinceridade deste amor, visto que existe um coração sangrento estampado na face de todos os caridosos atos de bondade dele. O Senhor Jesus nos dá liberalmente, não censurando-nos com o menor indício de que estamos sendo um fardo para Ele, não olhando seus pensionistas friamente, mas em vez disso, o Senhor Jesus se regozija em sua misericórdia, instando a nos aproximarmos dele enquanto compartilha sua vida conosco. Há uma fragrância em seu nardo que nada além de seu coração pode produzir. Existe uma doçura no Senhor Jesus que não poderia existir se não estivesse mesclada com a própria essência do amor dele mesmo. Oh, a rara comunhão que tal sinceridade singular produz! Que estejamos continuamente provando e conhecendo a bênção dessa doçura. 21 de maio. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. 1 Pedro 2:3. Se não se trata de um assunto que se possa ter por certo no que se refere a cada um da raça humana. Esta palavra nos diz que existe a possibilidade de alguns ainda não haverem provado que o Senhor é bondoso. Se não se trata de misericórdia geral, mas especial. E é necessário perguntar se conhecemos a graça de Deus por experiência íntima. Não há bênção espiritual que não seja um motivo para examinarmos nosso próprio coração. No entanto, embora o provar que o Senhor é bondoso seja um assunto de sincera investigação, realizada sob oração, ninguém deve ficar contente enquanto houver este se no que diz respeito a provar que o Senhor é bondoso. Uma santa e zelosa desconfiança do eu pode levar ao surgimento desse questionamento no coração do crente, mas a permanência dessa dúvida seria algo ruim. Não devemos descansar enquanto não lutarmos desesperadamente para segurarmos o Senhor nos braços da fé, declarando: sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Não permita que nada lhe satisfaça até que, por meio do infalível testemunho do Espírito Santo, falando em seu espírito, você tenha a certeza de que é um verdadeiro filho de Deus. Não menospreze isso. Não permita que nenhum talvez ou se lhe satisfaça a alma.
Construa sobre verdades eternas e construa verdadeiramente. Aproprie-se das fiéis misericórdias prometidas a Davi. Lance sua âncora naquilo que está dentro do véu e cuide para que sua alma esteja ligada à âncora por um cabo que não quebrará. Avance para além desse terrível ser. Não habite mais no deserto de dúvidas e temores. Atravesse o Jordão da desconfiança e entre na Canaã da paz, onde os cananeus ainda permanecem, mas onde a terra não cessa de manar leite e mel. 22 de maio. Conduziu-os pelo caminho direito. Salmo 107, 7. Com frequência, as mudanças fazem com que o crente ansioso pergunte: por que as coisas acontecem assim comigo? Procurei luz e me sobrevieram trevas. Buscava paz, experimento aflições. Disse ao meu coração: estou firme, nunca serei abalado. Senhor, escondes tua face e estou atribulado. Ontem eu tinha certeza de minha posição com Deus. Hoje meus sinais são incertos e minhas esperanças estão obscuras. Ontem eu podia me alegrar confiantemente em minha herança futura. Hoje meu espírito não tem esperanças, mas muitos temores. Não tem alegrias, mas muita angústia. Isto faz parte do plano de Deus para mim? Esta é a maneira pela qual Ele me conduzirá ao céu? Sim, pode ser. O eclipse de sua fé, o obscurecimento de sua mente, o desfalecimento de sua esperança, todas estas coisas fazem parte do método de Deus para torná-lo preparado para a grande herança que em breve você receberá. Estas provações têm a finalidade de testar e fortalecer a sua fé. São ondas que o levam mais para cima da rocha. São ventos que impelem seu navio mais rapidamente em direção ao porto desejado. Estas palavras de Davi podem ser ditas a respeito de você, e assim os levou ao desejado porto. Por honra ou desonra, por boa ou má reputação, por abundância ou escassez, por alegria ou tristeza, por perseguição ou quietude, por meio de todas estas coisas é mantida a saúde de sua alma e por elas você é ajudado em seu caminho. Crente, não pense que suas tristezas estão fora do plano de Deus. Elas são partes necessárias desse plano. Através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Então, aprendamos a considerar motivo de toda a alegria o passarmos por várias provações. Ó, que minha alma temerosa permaneça quieta, e tua sábia e sagrada vontade espere em ti. Não posso, Senhor, ver o teu propósito, mas tudo está bem, governado por ti. 23 de maio. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. Salmo 138, 8. A confiança que o salmista expressou nestas palavras era divina. O salmista não disse: tenho graça suficiente para aperfeiçoar o que a mim me concerne. Minha fé é tão firme que não vacilarei. Meu amor é tão ardente que jamais se esfriará. Minha determinação é tão firme que nada a abalará. Não, a dependência do salmista estava apenas no Senhor. Se fomentamos qualquer confiança que não está fundamentada na rocha dos séculos, tal confiança é pior do que um sonho. Ela cairá sobre nós, e para nossa tristeza e confusão, seremos encobertos por suas ruínas. O tempo mostrará que essa confiança promoverá a vergonha eterna de todos os que dela se vestem. O salmista foi sábio. Ele não confiava em nada além da obra do Senhor. Foi o Senhor quem começou a boa obra em nós. Ele a tem mantido até agora. Se Ele não a completar, tal obra nunca será concluída. Se na vestimenta celestial de nossa justiça há algum ponto que nós mesmos devemos fazer, então estamos perdidos. Mas esta é a nossa confiança. O Senhor que começou a boa obra a aperfeiçoará. Ele o tem feito por completo, deve fazer por completo e o fará por completo. Nossa confiança não pode estar naquilo que nós temos feito, e sim completamente naquilo que o Senhor fará.
A incredulidade insinua: você nunca será capaz de permanecer firme. Veja a maldade de seu coração. Você nunca poderá vencer o pecado. Lembre os prazeres e tentações pecaminosas do mundo que o cercam. Certamente você será fascinado por elas e desviado. Sim, realmente pereceríamos se dependêssemos de nossas próprias forças. Se tivéssemos de conduzir nossos frágeis navios sozinhos através de tão agitado mar, provavelmente em desespero desistiríamos da viagem. Mas louvado seja Deus! Ele levará a bom termo o que nos concerne e nos levará seguros ao porto desejado. Quando confiamos somente nele, jamais somos excessivamente confiantes e nunca carregamos muitas preocupações. 24 de maio. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração. Salmo 66, 20. Ao considerarmos o caráter de nossas orações passadas, se o fizermos com sinceridade, ficaremos repletos de admiração ante o fato de que Deus as respondeu. Talvez alguns imaginem que suas orações são dignas de aceitação, assim como faziam os fariseus. O verdadeiro crente, numa retrospectiva mais iluminada, lamenta por suas orações. Se ele pudesse voltar atrás em seus passos, desejaria orar com mais fervor. Crente, lembre-se de quão frias têm sido as suas orações. Em sua oração secreta, você deveria lutar como Jacó. Em vez disso, as suas petições têm sido poucas e frágeis, bem distantes daquela fé humilde, perseverante e confiante que clama: não te deixarei ir se me não abençoares. Apesar disso, afirmamos com admiração: Deus tem ouvido suas frias orações. Ele não somente as tem ouvido, mas também respondido. Considere igualmente o quão infrequentes têm sido as suas orações, a menos que tenha passado por problemas, e então tenha recorrido com frequência ao trono de misericórdia. Mas quando a libertação vem, onde vai parar sua súplica constante? Contudo, embora você tenha cessado de orar como fez, Deus não cessou de abençoá-lo. Quando você negligenciou o trono de misericórdia, Deus não o abandonou, mas a luz brilhante da glória tem estado sempre visível entre as asas do querubim. Quão admirável é o nosso Deus, que ouve as orações daqueles que o buscam quando têm necessidades urgentes e o negligenciam quando recebem uma misericórdia. Eles se aproximam de Deus quando são forçados, mas esquecem de buscá-lo quando as misericórdias são abundantes e as aflições escassas. Que a graciosa bondade de nosso Senhor em ouvir tais orações motive nosso coração, de modo que daqui para frente sejamos encontrados com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. 25 de maio. Não me desampares, Senhor. Salmo 38, 21. Frequentemente suplicamos a Deus que não nos abandone em tempos de aflição e provação. Esquecemos, porém, que precisamos fazer esta súplica em todos os momentos. Não existe ocasião de nossa vida, embora seja uma vida santa, em que podemos estar sem o amparo do Senhor. Quer em tranquilidade, quer em tribulações, quer em comunhão, quer em tentação, precisamos desta oração. Não me desampares, Senhor. Sustenta-me e estarei seguro. Uma criancinha, enquanto aprende a andar, sempre necessita de ajuda. O navio deixado sem a direção do piloto imediatamente se afasta de seu curso. Não podemos viver sem o contínuo amparo do céu. Que hoje a sua oração seja: Pai, não me abandones. Não abandones o teu filho, pois assim ele não cairá por meio das mãos do inimigo. Pastor, não abandones a tua ovelha, para que ela não se afaste da segurança do rebanho. Grande agricultor, não abandones a tua planta, a fim de que não seque e morra. Não me desampares, Senhor, agora, e não me desampares em qualquer momento de minha vida. Não me abandones em minhas alegrias, para que elas não consumam o meu coração.
Não me abandones em minhas aflições, para que eu não murmure contra ti. Não me abandones no dia do meu arrependimento, para que não perca a esperança do perdão. Não me abandones no dia em que eu tiver a mais forte fé, para que a fé não se degenere em presunção. Não me abandones, pois sem ti eu sou fraco, mas contigo sou forte. Não me abandones, porque o caminho é perigoso e cheio de armadilhas. Não posso seguir adiante sem o teu amparo. A galinha não desampara sua ninhada. Então me cobrirás tu ainda mais com tuas penas e me permitirá encontrar meu refúgio sob tuas asas? Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. 26 de maio. Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Salmo 55, 22. A inquietação, ainda que exercida sobre assuntos legítimos, levada ao excesso, possui em si mesma a natureza do pecado. O preceito de evitar a inquietação é repetido diversas vezes por nosso Senhor. É um preceito reiterado pelos apóstolos. É um princípio que não pode ser negligenciado sem envolver transgressão, pois a própria essência da prudência ansiosa é o pensamento de que somos mais sábios que Deus e a ação de, com ímpeto, colocarmos a nós mesmos no lugar dele a fim de fazermos por ele o que ele incumbiu-se de fazer por nós. Tentamos pensar naquilo que imaginamos que ele esquecerá. Esforçamo-nos para levar sobre nós mesmos nossos pesados fardos, como se o Senhor fosse indisposto ou incapaz de levá-los em nosso lugar. Tal desobediência a este princípio de nosso Senhor, esta incredulidade para com sua palavra, esta presunção de intrometer-se em sua providência, tudo isto é pecaminoso. E mais do que isto, a inquietação frequentemente leva ao pecado. Aquele que não consegue entregar com tranquilidade os seus assuntos nas mãos de Deus, mas carrega os próprios fardos, esse provavelmente será tentado a usar meios errados para ajudar a si mesmo. Este pecado leva a esquecer de Deus como nosso conselheiro e, em vez disso, a recorrer à sabedoria humana. Isto equivale a beber das cisternas rotas em vez de beber do manancial de águas vivas, um pecado cometido pelo Israel do passado. A ansiedade nos faz duvidar da bondade de Deus e nosso amor por Ele se torna frio. Se desconfiamos e entristecemos o Espírito Santo, nossas orações são obstruídas, nosso exemplo de consistência é manchado e vivemos no egoísmo. Se à medida que nossos fardos nos sobrevierem, os lançarmos no Senhor não ficando ansiosos, isto nos tornará mais próximos dele e nos fortalecerá contra essa tentação. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. 27 de maio. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. 2 Samuel 9:13. Mefibosete não era um belo ornamento para a mesa de um rei. Apesar disso, ele tinha lugar permanente nas refeições de Davi, porque este podia ver no rosto de Mefibosete os traços do amado Jonatas. Assim como Mefibosete, podemos clamar ao Rei da Glória: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Mas Deus nos favorece, proporcionando-nos a comunhão consigo mesmo, porque vê em nós a semelhança de seu muito amado Jesus. O povo do Senhor é querido por causa de outro. Esse é o amor que o Pai tem para com o seu Filho unigênito. Por amor a Jesus, Deus exalta os humildes irmãos dele, retirando-os da insignificância para o companheirismo celestial, outorgando-lhes suprimento real e posição de nobreza. A imperfeição deles não os impedirá de desfrutarem seus privilégios. O aleijado é herdeiro, do mesmo modo como se pudesse correr à semelhança de Azael. Era ligeiro de pés como gazela selvagem. Nossa justiça não manca, embora nossa força possa mancar.
A mesa de um rei é um esconderijo nobre para pernas coxas. E no banquete do Evangelho aprendemos a nos alegrar nas enfermidades, porque o poder de Cristo repousa sobre nós. Entretanto, defeitos graves podem manchar a personalidade dos mais amados santos de Deus. Os santos cuja fé é fraca e cujo conhecimento é escasso são grandes perdedores. Estão expostos a muitos inimigos e não podem seguir o rei aonde quer que vá. Esta enfermidade frequente surge a partir de quedas. A má nutrição no início da vida cristã geralmente faz com que os novos convertidos caiam em um tipo de desânimo do qual nunca se recuperarão. E pecados, em outros casos, faz com que ossos sejam quebrados. Senhor, ajuda o manco a saltar como um veado e satisfaz todo o teu povo com o pão da tua mesa. 28 de maio. E aos que justificou, a esses também glorificou. Romanos 8:30. Crente, esta é uma verdade preciosa para você. Talvez você seja pobre e esteja sofrendo, mas para seu encorajamento medite novamente em sua chamada e nos resultados que fluem dela, especialmente o bendito resultado mencionado neste versículo. Tão certo como você é um filho de Deus hoje, todas as suas provações chegarão ao fim. Espere um pouco e a sua cabeça fatigada vestirá a coroa de glória e sua mão de labor segurará as palmas de vitória. Não lamente as suas aflições. Pelo contrário, regozije-se, porque em breve você estará onde não haverá luto, nem pranto, nem dor. O carro de fogo está à sua porta e apenas um momento será suficiente para levá-lo à companhia dos glorificados. O cântico eterno está quase em seus lábios. As portas do céu estão abertas para você. Não pense que você pode falhar em entrar no descanso. Se Deus o chamou, nada pode separá-lo do amor dele. A aflição não pode romper o vínculo. O fogo da perseguição não pode aniquilar a união. O martelo do inferno não pode quebrar as algemas. Você está seguro. Aquela voz que o chamou no início o chamará novamente da terra para o céu, da obscura melancolia da morte para os indizíveis esplendores da imortalidade. Crente, descanse tranquilo, pois o coração daquele que o justificou pulsa em seu íntimo com infinito amor por você. Em breve você estará com os glorificados, onde está o seu quinhão. Você está aqui apenas aguardando ser preparado para a herança. Quando isso estiver consumado, asas de anjos o levarão para bem longe, ao monte da paz, da alegria e da bem-aventurança, onde longe de um mundo de tristeza e pecado, você descansará para sempre e sempre, com Deus sempre ao lado. Longe de um mundo de pecado e dor, guardado para sempre, com Deus em amor. 29 de maio. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Salmo 45, 7. Irai-vos e não pequeis. Não pode haver bondade em um homem se ele não sente ira contra o pecado. Aquele que ama a verdade tende a odiar todo o caminho de falsidade. Como o nosso Senhor odiou a iniquidade quando a tentação lhe sobreveio. 3 vezes ela o assaltou em formas diferentes, porém ele a enfrentou com arreda Satanás. Nosso Senhor odiou a iniquidade quando a tentação sobreveio a outros. Ele demonstrou seu ódio mais por meio de lágrimas de piedade do que por palavras de repreensão. Todavia, que palavras poderiam ser mais severas do que as palavras de Nosso Senhor dirigidas aos fariseus? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e, para o justificar, fazeis longas orações. O Senhor odiou tanto a iniquidade que derramou seu sangue na cruz para destruí-la. Ele morreu para que ela morresse. Ele foi sepultado para que pudesse enterrá-la em sua sepultura e ressuscitou a fim de aniquilar a iniquidade para sempre. Cristo está no Evangelho e o Evangelho se opõe à iniquidade em todas as suas formas.
A iniquidade se veste com roupas lindas e imita a linguagem da santidade. Mas os preceitos de Jesus, assim como o seu famoso chicote de cordas curtas, expulsa a iniquidade do templo e não a tolera na igreja. Então, também no coração onde Jesus reina, que guerra há entre Cristo e Belial? Quando nosso Redentor vier para ser o juiz, estas palavras trovejantes, apartai-vos de mim, malditos, que são realmente uma continuação do ensino que deu sobre o pecado enquanto estava na terra, demonstrarão como ele odeia a iniquidade. Assim como caloroso é o amor pelos pecadores, é quente o seu ódio pelo pecado. Assim como é perfeita a justiça de nosso Senhor, assim também a destruição de toda forma de iniquidade será completa. Ó glorioso campeão da santidade e destruidor da iniquidade, por esta razão, Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. 30 de maio. Apanhai-me as raposas, as rapozinhas, que devastam os vinhedos. Cântico dos Cânticos 2:15. Um pequeno espinho pode causar muito sofrimento. Uma nuvenzinha pode ocultar a luz do sol. Rapozinhas destroem vinhas. De modo semelhante, pequenos pecados causam engano ao coração melindroso. Os pequenos pecados abrigam-se na alma, deixando-a repleta daquilo que Cristo odeia, de tal modo que ele não manterá comunhão alegre e intimidade conosco. Um grande pecado não pode destruir um crente, mas um pequeno pecado pode tornar infeliz a vida do crente. Jesus não andará com seu povo a menos que este povo expulse todo pecado conhecido. Ele disse: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Alguns crentes raramente desfrutam da presença de seu Salvador. Por que isto acontece? Com toda a certeza, estar separado de seu Pai é uma grande tristeza para um filho afeiçoado. Você é filho de Deus e mesmo assim tem satisfação em prosseguir sem ver o rosto de seu Pai? Como você pode ser a noiva de Cristo e se contentar em estar sem a comunhão com Ele? Certamente caiu num triste estado, pois a virtuosa esposa de Cristo chora como uma pomba sem seu companheiro quando este a deixa. Pergunte-se a si mesmo: o que me afastou de Cristo? O mar é composto por gotas e as rochas são compostas por grãos. O mar que separa você de Cristo pode ser cheio das gotas de seus pecados pequenos, e a rocha que quase fez naufragar seu fraco barco pode ter sido feita pelo trabalho diário dos corais de seus pecados pequenos. Se você deseja viver por Cristo, ande com Ele, veja-o, tenha comunhão com Ele, acautele-se das rapozinhas que devastam os vinhedos. Nossos vinhedos têm uvas delicadas. O Senhor Jesus o convida a andar com Ele e capturar as rapozinhas. Com certeza Ele, tal como Sansão, as apanhará fácil e imediatamente. Acompanhe-o nesta caçada. 31 de maio. Também o rei passou o ribeiro de Cedrom. 2 Samuel 15:23. Davi passou aquele melancólico ribeiro com sua lamentosa companhia quando fugia de seu filho traidor. O homem, segundo o coração de Deus, não ficou isento de tribulações. Na verdade, a sua vida esteve cheia de tribulações. Ele tanto foi o ungido como o afligido do Senhor. Por que então deveríamos esperar isenção de aflições? Por que murmuramos como se algo estranho nos estivesse acontecendo? O próprio Rei dos Reis não gozou do favor de ter um caminho mais agradável e mais tranquilo. Ele passou sobre o fosso imundo de Cedrom, pelo qual escoava a imundície de Jerusalém. Deus tinha um filho sem pecado, mas não tem um único filho sem a disciplina de sua vara. É uma grande alegria crer que Jesus foi tentado em todos os aspectos à nossa semelhança. Qual é o nosso Cedrom nesta manhã?
É um amigo incrédulo? A dolorosa perda de um ente querido? Uma repreensão caluniadora ou um terrível presságio? Nosso Senhor passou por tudo isso. Dores físicas, pobreza, perseguição ou desprezo são o nosso cedron? Por todos esses cedrons, o Senhor Jesus passou antes de nós. Em toda a angústia deles, foi Ele angustiado. A estranheza que demonstramos com as aflições tem de ser banida imediatamente e para sempre. Aquele que é o cabeça de todos os santos conhece por experiência própria a tristeza que achamos tão peculiar. Todos os cidadãos de Sião devem ser libertos da honrosa companhia de lamentosos, dos quais o príncipe Emanuel é cabeça e capitão. Não obstante a humilhação por que passou, Davi ainda retornou à sua cidade em triunfo, e o seu Senhor ressuscitou vitoriosamente do sepulcro. Portanto, devemos ter bom ânimo, porque também seremos vitoriosos. Com alegria tiraremos água das fontes da salvação, embora por um momento tenhamos de passar pelos córregos nocivos do pecado e da tristeza. Soldados de Cristo, tenham coragem! O próprio Rei triunfou depois de ter passado o Cedron. Assim, nós também triunfaremos.